Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhora Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. O PSD é um partido responsável e se há coisa que tem demonstrado nestes 10 meses de pandemia é que em todas as suas posições coloca Portugal e o interesse dos portugueses em primeiro lugar. E porque estamos a falar de educação, impõe-se que, terminado o primeiro período letivo com aulas presenciais nas escolas, felicitemos a resiliência, o esforço dos diretores, dos professores, dos não docentes, dos alunos, das famílias e dos autarcas. O mesmo já não podemos dizer do Ministério da Educação e de um ministro que está apostado em consolidar o facilitismo no nosso sistema de ensino, que se esconde para não enfrentar a realidade, que aparece de longe a longe para fazer uns anúncios que rendem na lógica da propaganda, mas que depois não têm correspondência com a realidade das escolas e das nossas comunidades educativas. O Governo tem dado sinais da manutenção das escolas abertas durante o confinamento geral que se anuncia para os próximos dias. O Sr. Ministro acabou de afirmar que manter as escolas abertas é importante. O PSD foi muito claro ao manifestar as suas dúvidas relativamente ao sucesso de um confinamento nestes termos, mas sendo uma decisão estribada na opinião dos peritos em saúde pública, não se irá opor. Não quer isto dizer que o PSD esteja tranquilo ou passe um cheque em branco ao Sr. Ministro da Educação e não deixe de questionar, por exemplo, em que medida a evolução da situação pandémica em Portugal é diferente da alemã, inglesa ou espanhola, que não têm presentemente as escolas a funcionar em regime presencial. Temos cadeias de transmissão sem controlo, milhares de inquéritos epidemiológicos por concluir. A média de casos diários duplicou numa semana para mais de 8.000, o número de internados e mortes disparou e as projeções apontam para a cifra dramática de 150 óbitos por dia. Confinar é inevitável, mas não chega. Senhor Ministro, os professores não deveriam ser considerados profissionais de risco? Se estão na linha da frente, os docentes e não docentes vão ser incluídos nos grupos prioritários no plano de vacinação da Covid-19? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, facilitismo, que grande desconsideração, já o disse 2 ou 3 vezes, mas vou voltar a repeti-lo, que grande desconsideração pelos atores do mundo da educação, pelos docentes, pelos diretores, também pelas famílias. Se a Sra. Deputada acredita verdadeiramente que a um ministro facilitista as escolas responderiam tão positivamente. Nenhuma escola, nenhum professor, nenhum diretor iria permitir que eu ou qualquer ministro que teve esta tutela fosse verdadeiramente facilitista. Nós, e eu disse-o no meu discurso inicial, somos exigentes, dando todos os instrumentos às escolas para que as escolas verdadeiramente possam fazer todo o seu trabalho. É isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazer. Relativamente às minhas aparições mais ou menos esporádicas, Senhora Deputada, que grande desconsideração pelos portugueses por pensar que eles verdadeiramente acreditariam na propaganda de um qualquer Ministro da Educação, seja este ou seja um qualquer Ministro anterior. Por isso, os portugueses ouvem, os portugueses têm a capacidade de aferir e os portugueses têm a capacidade de entender se um determinado ministro, um determinado governo, apresenta e mostra contas e, acima de tudo, presta contas relativamente àquilo que inscreveu no programa de governo ou se única e simplesmente faz propaganda. Mas, Sra. Deputada, não é nessa dialética parlamentar e partidária que os portugueses e as nossas escolas ganham. Nós trabalhamos com as escolas e prestamos contas a todos os portugueses, também às nossas escolas, e assim continuaremos a fazer. Relativamente à vacinação e à vacinação para os próximos tempos, todos sabemos, e eu tenho vindo a ser informado relativamente a essas questões, como aliás a Assembleia da República também é informada e todos os portugueses estão informados, que temos um número limitado de vacinas e existem um conjunto de prioridades que foram assumidas por parte... Está tudo bem? Não é que estavam a gesticular e eu... É uma questão do controle do tempo, mas está aqui, conforme eu avisei, está a controlar o tempo. Bom, voltando à questão da vacinação.
Senhora Deputada, neste momento sabemos que temos um conjunto limitado de vacinas que já passaram por todas as estruturas de monitorização e de regulamentação. Sabemos que não existem vacinas ad libitum no mercado, isto é, não existe um número quase ilimitado de vacinas e, nesse sentido, tiveram que ser feitas opções. Eu, não querendo responder com uma pergunta, queria perguntar à senhora deputada e ao grupo parlamentar do PSD se, por exemplo, nos seus distritos, círculos eleitorais de origem, estariam preparados para dizer agora mesmo aos profissionais de saúde que eles não seriam os primeiros a ser, com o número de vacinas que temos disponíveis, e que passariam a ser os docentes. Estariam preparados para ir ao pessoal dos lares, a todos os que trabalham nos lares, que eles não seriam os primeiros a ser vacinados e que seriam os docentes. Ou dizer a todos aqueles utentes das estruturas residenciais de idosos que não seriam eles os prioritários e seriam os nossos docentes. Se a senhora deputada se sente confortável com isso e se nos pode mostrar evidência científica que isso seria o indicado, não seria certamente o Ministro da Educação que iria inverter as prioridades e dizer que os docentes e os não docentes das nossas escolas não seriam os prioritários. Obviamente que, a partir do momento que exista um número muito significativo de vacinas, será importante que os nossos docentes sejam prioritários. Agora, é preciso perguntar, neste momento, com um número tão limitado de vacinas, qual seria o grupo que nós excluiríamos para incluir os nossos docentes. Se a senhora deputada entende que, eticamente, moralmente ou cientificamente, temos argumentos para isso, eu gostava de conhecer esses dados para poder, obviamente, também advogar por esse princípio, porque até agora, no momento em concreto, que é o de agora, eu não tenho elementos que me possam permitir defender, por muito que queira, obviamente, que os docentes tenham uma grande prioridade na vacinação. Obrigado. Muito obrigada. Só vou parar o tempo do Sr. Ministro. Posso continuar? Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, a audição é para o Ministro da Educação, não é para o Grupo Parlamentar do PSD, e não é a deputada do PSD que tem que mostrar evidências científicas. Nós questionamos e acho que ficamos todos esclarecidos. O senhor já fez aqui uma série de anúncios e mais anúncios e eu gostaria de lhe perguntar se está em condições de anunciar se agora, neste novo confinamento, não deveria haver um reforço dos testes rápidos de antigénio nas escolas. Se realmente vai ser feita a testagem ou não. Mais ainda, o que tenho para lhe perguntar é se o Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer aos alunos e aos professores que estão a ter aulas em escolas geladas e que, por força da necessidade de arejamento das salas de aula, têm de suportar condições de profundo desconforto térmico. Palavra ao Sr. Ministro, ou quem entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões dos testes rápidos, obviamente que existindo um conjunto de testes rápidos que estão nas mãos das instituições sanitárias e nomeadamente da Direção-Geral de Saúde, cabe às autoridades sanitárias fazerem as prioridades relativamente às várias ações que podem levar à mitigação da propagação, nomeadamente nos nossos estabelecimentos de ensino ou em todas as outras estruturas e infraestruturas onde entendam que o têm que fazer. O Ministério da Educação está atento, tem trabalhado de forma refinada e muito próxima com as autoridades de saúde, quer seja sempre que existam casos suspeitos, casos positivos ou mesmo surtos, na eventualidade de ter que fechar uma parte de uma das nossas escolas ou mesmo estabelecimentos de ensino, ou mesmo em casos extremos, quando tivemos que encerrar as atividades letivas presenciais num ou outro município do nosso país e também em todas as ações de sensibilização que foram feitas nas nossas escolas. Relativamente às prioridades da testagem, nomeadamente através de testes rápidos de antigénio, cabe às autoridades de saúde priorizarem e porem efetivamente os testes, que também são, eles sim, limitados, nos sítios onde eles entendem que são mais preciosos e mais urgentes. Obviamente que o Ministro da Educação, e volto a dizê-lo, se eles existirem, se estiverem disponíveis, estou absolutamente receptivo para que possamos trabalhar com as autoridades de saúde. E isso é inequívoco. Relativamente às questões da ventilação e arejamento de espaços, eu posso lhe dizer que
Desde 2015 até aqui, existem centenas de escolas que têm muito mais condições para enfrentar o frio do que existiam no passado. Foram centenas as escolas que foram requalificadas, foram centenas as escolas que também, no âmbito da remoção de fibrocimento com amianto, vão ver também o reforço de toda a capacidade para terem conforto térmico. Dito isto, tendo enviado nós um conjunto de orientações em julho, recordo-lhe, Sra. Deputada, através da Direção-Geral de Saúde, da DGEST e da DGE, que dizia de forma muito clara, e acho que a Sra. Deputada vai entender, sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, nos intervalos, por exemplo, devem manter-se as janelas e ou portas abertas de modo a permitir uma melhor circulação de ar. Esta foi a informação que foi enviada em julho. Obviamente que o bom senso não se legisla, tanto aqui como nas escolas, como em qualquer infraestrutura do nosso país, seja da administração pública ou da administração privada. Face à presente situação meteorológica, enviamos novamente uma nota às nossas escolas e à comunicação social para que, quando não existam nas salas de aula ou outros espaços utilizados para lecionação, os equipamentos de ventilação mecânica que se podem utilizar. Recorda-se, no início da pandemia existiam muitas dúvidas e a partir de julho a Organização Mundial de Saúde veio dizer que se podiam utilizar. O arejamento pode ser realizado de forma natural durante os intervalos e isso é suficiente. E nós recordamos isso às nossas escolas. Eu volto a dizer, as escolas, na sua grande maioria, estavam a fazer o trabalho que deviam fazer. Da mesma forma que nós, sendo adultos e mais transmissores do vírus do que as nossas crianças, pelo que dizem os cientistas, neste momento estamos aqui nesta sala, estamos um número considerável de pessoas, inclusivamente para falar, seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde e da Assembleia da República, tiramos as máscaras, algo que não acontece nas nossas escolas, mas as janelas estão fechadas. Certamente, acredito eu, que os serviços da Assembleia da República, antes de nós aqui chegarmos, tinham as janelas abertas para arejar, e inclusivamente a porta agora, e se viram no meu discurso inicial, eu inclusivamente parei, porque passou um grupo a fazer barulho, as portas estão abertas, algo que habitualmente não acontece. Por isso, volto a dizer, as nossas orientações de julho eram muito claras e essas orientações foram num lembrete para as nossas escolas para que não houvesse nenhum tipo também de mal-entendido. Relativamente aos testes, como lhe disse, se eles existirem e se as autoridades de saúde entenderem que são prioritários, obviamente são bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dou nota de que consumiu já os 9 minutos que tem para responder ao grupo parlamentar do PSD, 8 minutos, 32 segundos e 52 não são 15. Eu pensei que eram 15. 9, é o mesmo tempo do grupo parlamentar. Os grupos parlamentares, o controle é feito por uma nota que temos à nossa frente e o tempo de Sr. Ministro está controlado aqui, 8, 32, 52. Pode continuar o grupo parlamentar do PSD através da Sra. Deputada Carla Madureira. Tenha a vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, agora vou ter que fazer a pergunta e dar a resposta. Muito bem. Pronto, vou tentar e depois no fim, ou noutra oportunidade, o Sr. Ministro vai corrigir-nos para ver se realmente aquilo que lhe queria perguntar e aquilo que vou dizer está de acordo com aquilo que o Ministério da Educação tem pensado, e queria-lhe fazer uma pergunta sobre a plataforma para a monitorização da situação epidemiológica em ambiente escolar, que afinal serve para quê, Sr. Ministro? Serve para alimentar a senha burocrática do Ministério da Educação, que adora plataformas informáticas, mas que depois não gera informação, não a devolve às escolas e às comunidades onde se inserem, não cuida de dar confiança a quem suporta o sistema educativo e àqueles que são a razão da sua existência. O PSD continua a não entender porque é que o Ministério da Educação não é transparente na divulgação das consequências da pandemia e considera lamentável que apenas com recurso aos tribunais se obtenha a informação que deveria ser do conhecimento dos interessados. Portanto, leva-nos a pensar que, como este Governo faz propaganda com tudo e nada informa sobre a Covid nas escolas, podemos deduzir que a omissão de informação significa que o preconizado na Estratégia Nacional de Testes para a SARS-CoV-2 não chegou às escolas, os computadores não chegaram às escolas, os tais que deveriam estar nas mãos dos alunos desde o primeiro dia de aulas, e que os alunos de risco, na maior parte das situações, não dispõem das condições suficientes para acompanharem as aulas, e que os prometidos 5.000 assistentes operacionais não estarão nas escolas até ao dia 31 de março, que os professores com doenças de risco estão impedidos de trabalhar em segurança, constituindo uma enorme perda de recursos. Como é que acha possível acreditar naquilo que diz nestas audições regimentais, nas informações que são prestadas a órgãos de soberania, aos professores, aos alunos e suas famílias, se tudo falha no Ministério da Educação?